eu vou comentar sobre as minhas últimas leituras do mês de abril. Ao total foram 7 livros lidos e finalizados durante esse mês e teve muito livro bom, bem como algumas decepções. Mas agora chega lenga-lenga e bora comentar. Inclusive, tem muito livro bom de romance e de suspense, então já fica ligado para essas indicações. E começando com um que ganhou 5 estrelas, só não foi favoritado, que foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Livro esse que eu fiquei em surto quando eu fiquei sabendo da pré-venda, ainda mais que ia ter adaptação com Graça Massafera, Janequine, e eu também fui ao cinema e levei vocês junto comigo. Como assim, Bruna? Pois é, meu senhor e minha senhora, se você perdeu os últimos vídeos do canal, saiu vlog de leitura desse livro e é sem spoiler. E flopou. Gente, foi tão difícil gravar naquele cinema segurando pipoca, refri e ainda mais o celular. Então, por favor, dá essa força pra blogueirinha. Vai lá, se você não leu esse livro ainda, vai assistir ao vlog, tá bem gostosinho. E eu só conto mais sobre a premissa, que é mais ou menos o que eu vou falar aqui pra vocês, sobre a minha experiência vendo a adaptação, mas sem dar spoilers. Então vão lá conferir. E eu vou falar bem rapidamente, porque no vlog eu falo muito mais sobre a minha opinião. Em Uma Família Feliz, a gente vai acompanhar literalmente uma família que aparentemente estava feliz até o fatídico dia que a gente logo de início tem o último capítulo, onde a gente sabe que a personagem principal, que é a Eva, ela tá tendo algum surto psicótico, algo assim, que a fez surtar e colocar um ponto final na vida das suas 2 filhas. E a gente é pego de surpresa logo no primeiro capítulo e a gente se questiona o que aconteceu para essa mulher fazer o que fez, por que ela tá enterrando uma das gêmeas, e aí a gente fica nessa grande questão. E aí o livro volta meses antes do ocorrido e a gente descobre que a Eva, ela vai estar grávida, que ela vai ter o Luquinha, que aparentemente ela tinha uma família perfeita, um marido muito amado, muito querido, 2 filhas incríveis. E aí a gente vai acompanhando ela durante a gestação e depois da vinda do Luquinha, coisas estranhas começam a acontecer, como machucados no corpo desse bebê, lapsos de memória e apagões que a Eva tem, e a gente fica sempre se questionando: será que ela é a culpada? Será que ela não é? Será que é o excesso de cansaço pós-parto, puerpério, até uma possível depressão pós-parto? E a gente vai acompanhando todo esse drama familiar. Aqui a gente tem um thriller que eu acredito que seja muito mais doméstico e psicológico, onde a gente vai estar por dentro da mente da Eva, mas por muitos momentos a gente se questiona se ela é uma narradora confiável. Em contrapartida, como eu comentei com vocês, foi uma experiência muito agradável, porque no mesmo dia que eu iniciei essa leitura, eu fui ao cinema assistir a adaptação e eu gostei bastante. E é engraçado porque uma peça meio que acaba completando a outra. Eu acho que é um combo bem interessante você fazer a leitura e assistir ao filme. Foi uma pena, confesso para todos vocês, que foi frustrante ver que não foi em todas as cidades, não foi em todos os cinemas. Tava bem difícil ter esse filme no catálogo de muitas pessoas que eu conheço, não conseguiram assistir porque nem chegou a entrar no cartaz nas suas cidades. Então eu espero de verdade que vá para um streaming o quanto antes. Inclusive, esse foi a nossa leitura coletiva do clube de membros aqui do canal. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura que é o Cine Livros, mas também tem a outra categoria que é o Sachê da Luna, onde a gente faz print de leitura, maratonas literárias e várias outras coisas, inclusive algumas leituras coletivas. E no mês de abril, a leitura coletiva foi Uma Família Feliz. E foi incrível a experiência de leitura. No bate-papo, a média vai ficar super alta nesse livro, porque acho que só a Nath e a Dai, que são 2 membrinhas, deram abaixo de 4 estrelas. O restante do pessoal deu tudo pra 4,5, 5 estrelas. Então foi uma leitura muito prazerosa e muito devorável. Então teve gente que leu esse livro em uma sentada só, em um dia só. E eu acho que é uma ótima recomendação pra você que é iniciante no gênero. Só fica aí o meu alerta pra você, mamãe, que tá, tipo, nesse período de tentando
engravidar ou nesse período que você está grávida ou pós-parto, não é o momento para você fazer essa leitura. Eu acho que é um livro que precisa aí ter um certo cuidado nesse quesito, porque vai ter muitos temas que vão ser abordados, principalmente sobre a gestação, de uma forma bem nua e crua e que pode, de certa forma, dar algum gatilho se você está passando por esse momento tão sensível da vida da mulher. Então, se você não está grávida, se você não está pensando em engravidar, vá lá, lê esse livro e é um livro nacional incrível. Agora, se você está preparando aí para cegonha vir bater a sua porta, ou você acabou de ter um neném, não leia por enquanto. Deixe para ler mais pra frente que você vai curtir bastante. E é isso, bora para a próxima leitura. E a próxima leitura também foi leitura coletiva entre os membros, inclusive, né? Faço meu convite, se você quer me apoiar, link aqui do Catarse, tá? Tem várias categorias e a Sachê da Luna, a gente, além de tudo isso que eu falei, leituras coletivas, temos sorteios de e-book, no Cine Livros assistimos adaptações cinematográficas e temos sorteio todo mês da leitura do clube em livro físico. Então vá lá, participe, apoie e entre pro clubinho de membros que é bem legal, galerinha. E a gente leu a adorável Loja de Chocolate de Paris. Na verdade, essa era a nossa leitura da Maratona de Páscoa. Só que a gente viu que esse livro não dava para ler durante um final de semana, caso a gente quisesse fazer e cumprir os outros desafios. Então essa leitura coletiva, que era de tema da nossa maratona, que foi de um final de semana da Páscoa, a gente postergou o prazo para fazer então um bate-papo só no final do mês de abril. E, gente, o que eu posso comentar pra vocês desse livro é que ele foi uma grande surpresa pra início de conversa. Ele me surpreendeu de uma forma positiva, porque eu tava com a expectativa super baixa, porque quando ele lançou, lá em 2020, se não me falha a memória, pra 2021, não teve uma boa... Assim, acho que eu não senti muita... pessoas falando sobre esse livro. Quando as pessoas comentavam, não era um dos queridinhos da Jenny Colgan. Então, até minha amiga Gil Barcelos, eu lembro que na época não curtiu tanto assim essa experiência. E aí, ficou por isso. Comprei porque é uma capa lindíssima, mas confesso que ficou encalhado na estante porque eu não sentia nenhuma vontade depois de ter visto tantas críticas negativas em cima desse livro. Mas a maioria dos membrinhos também tinha esse livro encalhado ou em e-book ou livro físico e votaram e lemos. E eu quero agradecer ao clube, porque foi um livro que mexeu muito comigo em diversos aspectos, inclusive o bate-papo foi bem interessante, com muitos pontos de vista diferentes, pessoas que ficaram, não se sentiram tão confortáveis com a leitura por ser um livro mais delicado e que é muito representada a questão de um câncer, mas em contrapartida muitas pessoas gostaram porque foi um livro que mostrou um pouco mais de uma vida real, não muito romantizada, que mostrou as dores, mas também ao mesmo tempo a superação. E aqui é interessante porque a gente vai ter histórias de duas mulheres que estão em momentos diferentes da sua vida, mas que algo em comum, que é o francês, vai uni-las, bem como um período longo em um hospital. Aqui a gente vai ter a Anna e a Claire. A Anna Trent, ela é a personagem principal, vamos dizer assim. Ela sofreu um acidente no livro, logo no início, de trabalho. E ela ficou meses no hospital, internada, por um processo de recuperação. E durante esse período, ela reencontrou uma antiga professora de francês do colegial, que era a Claire. E a Claire também está passando por um momento muito difícil, porque ela está lutando contra um câncer. E durante aquele período longo que elas ficaram no hospital, elas meio que se reconectaram, conversaram, uma fez companhia à outra e surgiu uma amizade muito solidificada, muito firme, e que o algo em comum era o francês. A Claire começou a relembrar a Ana e a estudar e a ensiná-la nesses períodos longos que ela ficava ali no hospital, e a Ana começou a treinar o seu francês. Quando o período passou, a Claire tinha conhecidos na França, em Paris, e ela mandou carta perguntando se teria como a Ana fazer tipo um intercâmbio, onde ela iria trabalhar, ter um emprego garantido, um teto, e aí treinar o seu francês, não é mesmo? E a Ana vai embarcar nessa aventura, vai ficar aí dividindo um apartamento com um
um amigo da Claire vai começar a trabalhar numa fábrica de chocolate, só que artesanal. Ela trabalhava em uma fábrica aí multinacional, gigante de chocolate, só que era muito mais industrializado. E ela vai perceber as nuances e as diferenças que faz ela ter o mesmo cargo, só que em lugares diferentes. Ela meio que vai ter que aprender tudo de novo sobre chocolate, sobre... enfim, sobre essa experiência gastronômica como um todo, que é um bom chocolate. Em contrapartida, a Claire, a gente vai acompanhar ela se relembrando um pouco do passado, de quando ela era jovem, que foi fazer meio que um intercâmbio durante um verão, quando ela teve o seu grande amor. E aí a gente vai vendo ela conhecendo o grande chefe chocolatier, o Thierry, e tendo esse relacionamento, esse romance de verão, mas ao mesmo tempo com aquela pegada de que nunca superou. E a gente vai conhecendo um pouco do passado, se encantando, conhecendo como é que eles ficaram juntos, como é que tudo isso acabou não dando certo, de certa forma, porque a gente sabia que no futuro ela era divorciada, não era com esse amor francês, e que a Ana estava indo trabalhar na fábrica, na loja desse chocolatier famoso. Então é um livro que tem muitas camadas e que superou muito as minhas expectativas. Eu só não dei 5 estrelas e não favoritei porque teve questões que me incomodaram muito. Muitas frases gordofóbicas e desnecessárias. Eu posso falar com propriedade porque afinal sou uma mulher gorda. E que, gente, eu ficava olhando isso e eu ficava, cara, já entendi que esse cara, esse chocolatier, ele é gordo. Tudo bem, já entendi. Não precisa ficar batendo na mesma tecla, não precisa ficar julgando, falando. Então eu achei que teve frases muito desnecessárias e que realmente me incomodaram. E que eu acho que se não tivessem tido essas frases, teria sido um livro 5 estrelas. Mas pelo fato de que foi algo constante, eu fiz várias marcações que eu li pelo e-book, que eu preciso ainda passar pro livro físico, foram frases gordofóbicas e que foram extremamente desnecessárias. Eu até compartilhei com as meninas na época do bate-papo e que, pra mim, me incomodou. Da mesma forma que teve pessoas que ficaram chateadas na questão de ser um selo romance de hoje, mas trazer uma carga muito mais pesada emocional, essas questões, essas frases me incomodaram, tá? Não estou querendo romantizar a obesidade, longe de mim, mas é que realmente teve frases que eu achei que não eram necessárias, que realmente foi de mau gosto, sabe? Então, eu não tirei mais estrelas porque no final, a obra como um todo traz uma mensagem muito bonita de superação. Traz essas questões que abordam a Claire quando ela está em um momento muito mais fragilizado da vida, com o câncer. Então, fica o meu alerta, se você é sensível a esse assunto, se você está passando com alguém na família, com a luta contra o câncer, talvez não seja o melhor livro do selo Romances de hoje, da Arqueiro, para você fazer a leitura. Caso contrário, vá fundo, leia e vá consciente dessas questões que eu falei sobre o peso, tá? Se isso for um gatilho pra você, se você se sentir muito incomodado, talvez não seja o livro pra você. Eu acho que não estragou totalmente a minha experiência, mas eu não sei se esse livro da Jenny Colgan é mais antigo, se ele foi publicado lá fora mais tempo atrás, porque talvez hoje em dia, quando eu fiz a leitura, eu percebi que poderia ter tido uma pessoa para editar essas frases ou aconselhar a escritora, sabe? Porque me incomodou muito. A Anna Trent falava constantemente sobre o peso das pessoas, sobre as aparências, sobre a forma dessas pessoas gordas e até algum pouco pejorativo. Então eu achei que ficou desnecessário. Mas fora isso, foi uma experiência muito boa e eu super recomendo esse livro. E bora pro próximo, já me alonguei muito nesse pra vocês verem como foi um livro que, tipo, uou, muito bom. Mais uma leitura com um clubinho de membros, só que dessa vez foi uma releitura de Amores Verdadeiros e foi com a categoria
do Petisco do Smiggle, que é do meu clube Cine Livros, que todos os meses lemos um livro que já foi adaptado. E dessa vez, em abril, foi Amores Verdadeiros. E foi bem interessante porque eu fiz essa leitura com o Clube da Ju lá em 2021. E agora eu peguei esse livro para reler. Não abaixei a nota, continuou sendo 4 estrelas e meia, mas na época que eu li esse livro, eu tinha passado recentemente por 2 lutos muito grandes, um na sequência do outro. Que eu havia perdido uma melhor amiga, o avô do meu marido, a minha tia estava internada em UTI há mais de um mês, tudo decorrente ao Covid. E tudo isso aconteceu no mês de abril para maio, e essa foi a nossa leitura de junho lá no Clube da Ju. E quando foi retratado o luto em Amores Verdadeiros, quando a Emma Blair perdeu supostamente seu marido por um acidente de helicóptero, para mim foram as páginas mais devastadoras e mais lindas retratando o luto. Eu chorei muito, eu refleti demais porque eu estava passando por aquilo. E quando eu fiz a releitura nesse mês, foi uma leitura muito boa, mas tirando essa parte do luto, eu consegui enxergar muitas coisas que tinham passado batido naquela época, como, por exemplo, como era tóxico o marido, né, o Jay-Z, né? Então, aqui, pra quem não sabe, é a história de Amores Verdadeiros, meio que a gente vai ter um triângulo amoroso, onde temos uma mulher que ela era casada há mais de 10 anos. Na verdade, não casada, né? Ela tinha um relacionamento há mais de 10 anos, fazia um ano mais ou menos que ela tinha se casado. E o seu marido, ele veio a falecer, né? O helicóptero que ele estava sofreu um acidente no oceano, ele ficou, né? As pessoas e o helicóptero se deu como perdido e nunca foi encontrado o corpo dele. E as buscas foram cessadas e ele foi dado como morto. A nossa personagem principal passou por muita dificuldade. E foi um processo de se reerguer, sabe? Foi um luto, uma perda muito grande. Passou-se quase 3 anos e aí ela permitiu-se amar novamente. E quando ela amou, ela estava noiva, do nada, o falecido marido ressurge falando: querida, cheguei, estou de volta. E aí a gente vai entrar nesse impasse de conhecer um pouco do passado, de como foi o primeiro romance da Emma, como ela conheceu Jazz, e depois quando ela conheceu Sam, que já era amigo de infância, depois eles se reencontraram após esse período de luto, como foi essa tentativa de amar outra pessoa novamente depois de uma grande tragédia. E a gente vai vendo a Emma nesse conflito em qual dos dois ela deve ficar. Mas como eu já falei lá atrás, tem resenha aqui no canal, muitas das antigas, acho que foi a primeira resenha que eu fiz. É muito mais do que quem a Emma deve ficar. É um livro que vai falar muito sobre quem a Emma é, quem a Emma quer ser. E na releitura eu pude perceber, bem como assistindo a adaptação, como o Jazz, que foi esse cara que ficou aí perdido ao alto mar aí por quase 3 anos, ele era escroto, entendeu? Machista, escroto, desnecessário. E eu nem sei por que eu fiquei na dúvida quando eu fiz a leitura lá atrás em qual ela deveria ficar. Porque nessa vez eu não queria nem saber desse cara. Por mim ele podia ter ficado naquela ilha abandonado, sabe? Mas enfim, é isso, foi uma experiência muito, muito boa. E o filme foi um pouco decepcionante, não só pra mim, mas todos os membrinhos do Cine Livros ficou desapontado, porque eles quiseram pensar e mirar numa comédia romântica, sendo que isso aqui era muito mais pra um drama, não foi entregue uma comédia romântica, ficou mais um pastelão. Então pra mim foi, tipo assim, um filme muito ruim, de verdade. Eu acho que não vale nem a pena perder o tempo pra quem não leu o livro. Vá ler o livro, que vale muito mais a pena do que ver o filme. É isso, bora pra próxima leitura. Agora, esse suspense foi o favorito e eu acho
que foi a leitura favorita do mês, e eu estou falando de Bom Dia, Verônica. Vou deixar a capa aqui porque eu ouvi o audiolivro pelo Esquilo. Gente, estou viciada no Esquilo, depois das dicas da Nath. A Nath também participa do clubinho de membros. Eu, assim, entro todo dia para ganhar nozes. Cadastrei o meu número e aí eu fico ganhando um e-book por mês pela minha assinatura da internet. Fora que você fazendo os desafios diários, você consegue resgatar livros, ou audiolivro, ou e-book. E Bom Dia, Verônica, eu resgatei no mês passado em audiolivro pelo meu plano de internet. E eu coloquei essa leitura, tipo assim, cara, eu tava no ônibus, não tinha lugar pra sentar, eu ia ficar mais de 1 hora em pé. Eu falei assim, o que eu tenho aqui baixado no meu celular pra eu poder ficar ouvindo? Porque não ia dar pra me ler, eu tenho que segurar minha bolsa, minha marmita. Aí dei play nesse audiolivro e eu fiquei surtada. Gente, eu acho que eu ouvi, menos de 3 dias. Muito, muito bom. Inclusive tem resenha no canal, então eu vou passar bem rapidinho. Se você quer saber mais minha opinião, vá ver a resenha de Bom Dia, Verônica. Mas Bom Dia, Verônica superou todas as minhas expectativas. Tô louca pra poder assinar Netflix de novo, pra poder ver essa série, que todo mundo fala muito dessa série. E pra quem não sabe, é do mesmo autor, Rafael Monte, de Uma Família Feliz. E eu achei melhor ainda Bom Dia, Verônica. Eu achei surreal. A gente tem a Verônica, que ela é uma secretária, mas ela quer ser investigadora. Ela vai investigar 2 crimes em paralelo. Uma mulher que colocou um ponto final na sua própria vida, que chegou na delegacia, ela quer descobrir por que essa mulher chegou, né, no fato de colocar um ponto final na vida, cometer, vocês sabem o que, né, pular de uma janela. E em contrapartida, ela recebe uma ligação de uma mulher falando que o seu marido, ele maltrata e mata mulheres, e aí é um surto atrás de surto, é frenético, o audiolivro incrível, gente, sério, se vocês puderem, escutem esse audiolivro, a narradora é incrível, muito, muito boa. Zero defeitos, tá? É pesado, é sim, tem bastante violência contra a mulher, cenas explícitas de violência. Eu não recomendo se você tiver gatilhos em relação a isso. Agora, se você quer um bom suspense, aquele de explodir cabeça com vários plots e reviravoltas, e ainda se você gosta de audiolivro, cara, se entrega, só vai. Que coisa boa! Eu quero mais de Verônica, então, enquanto os autores não escrevem uma continuação, eu acho que eu vou ter que me contentar com a série de TV. E é isso. Bora para a próxima leitura. E a próxima foi Colheita de Ossos, também do Pablo Zorzi, autor que eu adoro, que, nossa, escreveu Homem de Palha, suspense nacional. Eu escutei pela Audible, foi uma releitura também, ano passado a gente leu com o clube de leitura da Ju, inclusive preciso colocar o adesivo da Ju aqui. E ano passado foi bem corrido pra mim conseguir fazer essa leitura, então eu acabei fazendo meio que por cima, não me contive assim tanto aos detalhes. Foi uma leitura muito boa, muito prazerosa, mas o audiolivro, nossa, muito bom mesmo. Tava fazendo a minha faxinona, aí entrou na Audible, já saiu, tá, gente? Se você quiser ouvir agora, eu acho que só pagando. Apareceu pra mim disponível na assinatura da Audible, eu assim, cara, por que não, né? Vamos ver como que ficou Colheita de Ossos. E ficou muito bom. Sério, gente, ficou muito bom. Eu acho que eu tô numa vibe de ouvir audiolivros de investigação, principalmente quando não tem, assim, tantos nomes. Tipo, Agatha Christie não me pega em audiolivro, mas os outros, parece que eu tô ouvindo, tipo, uma radionovela, parece que eu tô vendo, sei lá, ouvindo na rádio casos, porque eu sou muito acostumada a ouvir podcasts de true crime. Então, talvez eu me sinto mais conectada às histórias de suspenses, porque eu já escuto muito podcast de true crime. Inclusive, recomendo para vocês o podcast Café, Crime e Chocolate, bem como um que é super conhecido, acredito que você já deve ter ouvido falar, no podcast Modus Operandi, né? Então, Colheita de Ossos também gravei resenha, tem resenha aqui no canal, vou falar brevemente.
Foi um livro muito bom, com uma escrita bem interessante, principalmente porque se passa numa cidade do interior de Santa Catarina. E eu acho que por se passar no Brasil, ter todas essas características brasileiras na história, tanto das falas, tanto na cultura, torna o livro muito mais enriquecedor, porque a gente se identifica. E aqui a gente vai ter a história, né, do Hugo. Ele é um policial formado e ele sempre pensou que quando ele se tornasse policial, ele ia para uma cidade do interior porque não ia ter muitos crimes. Só que, tipo, recentemente ele chegou, acabou de se formar e acontece um crime bárbaro que choca a cidade. 2 pessoas são encontradas mortas em uma fazenda. E um detalhe, as 2 pessoas estão com os seus corações arrancados. Fora isso, todos os animais da fazenda perderam a vida. Então é um crime absurdo e logo de cara ele vai ter que desvendar esse mistério. Em contrapartida, gente, eu acho que parando pra pensar, eu li sobre câncer mais de um livro esse mês. Ele também tá tendo que revisitar um fantasma da sua infância, que é o câncer, a leucemia, que tá voltando a atingir o seu organismo. Então, ele é um suspense que traz muitas camadas, inclusive nessa questão envolvendo o Hugo e esse lado dele que não tem como ele fugir, vamos dizer, e que ele tem que enfrentar não só os perigos das pessoas no mundo, mas a sua doença também, de certa forma. Mas não é só esses 2 assassinatos, muitas outras coisas vão acontecer, muitos outros crimes, bem como um senhorzinho bem estranho do nada deixa um diário para ele na porta da sua casa que parece ter conexões com todo o caos que está acontecendo. E ele vai ter que unir as peças para chegar numa conclusão e um desfecho, descobrir quem está por trás disso tudo. Um plot incrível. Se não me engano, ano passado eu dei 4 estrelas. Só que depois do audiolivro eu gostei mais ainda da história e eu dei 4 estrelas e meia. Curto muito, mas não tirou o lugar de O Homem de Palha. O Homem de Palha pra mim é melhor ainda. E é isso, eu estou louco pra Homem de Palha 2. Vamos, Pablo, nos entrega essa obra-prima. Bora pro próximo livro. Estamos chegando ao fim, não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também, se você quiser comprar qualquer um dos livros citados no vídeo de hoje, todos eles estarão na descrição desse vídeo. Você comprando pelo meu link da Amazon me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais pelas suas compras. E se você quiser pagar baratinho nas suas compras, semana que vem a gente vai ter o grande evento que é a Book Friday, que é um evento da Amazon focada em livros e a edição de 10 anos. Então, bora entrar pro grupo de promoções e lançamentos literários do Telegram. O link está aqui, que eu vou estar cobrindo esse evento e mandando as melhores ofertas. Não percam, não deixem para entrar depois, para não chorar depois quando perder essas promoções. Agora, bora para a penúltima leitura. Vamos lá. Mais um suspense, que foi A Fúria. Vou deixar a capa aqui, do Alex, mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque eu acho que teve certos momentos que a história demorou um pouco para engrenar. Gostei bastante, que era uma ambientação totalmente diferente. A gente meio que tinha uma pegada meio teatral. Curti, mas confesso que pra mim não teve como eu não comparar com A Paciente Silenciosa. E pra mim A Paciente Silenciosa continua sendo melhor. Mas é um livro muito interessante, muito bom. A gente vai ter a premissa que a gente tem uma grande artista que ela vai com seus amigos para uma ilha privativa na Grécia. Aí, naquele final de semana de Páscoa, coincidentemente, eu comecei essa leitura lá na véspera de Páscoa e eu nem tinha me tocado, mas só terminei no início do mês de abril. Comecei em março, terminei em abril. E aí, tem um assassinato. Essa artista, ela é encontrada morta. Vira-se um caos na mídia, um prato cheio para eles. O que aconteceu? Principalmente porque não tinha como entrar e sair daquela ilha. Então, suspeita, a pessoa que assassinou essa pessoa tem que estar entre as pessoas. E aí a gente vai ficar assim, o que aconteceu? Tem várias reviravoltas.
tem vários plots dentro de plot. Tem hora que eu fiquei tipo assim, eu sou mais trouxa? Você vai me fazer mais de trouxa? E aí o livro vai lá e te faz mais de trouxa. Eu gostei bastante, tá, gente? Eu gostei muito, de verdade. Mas teve horas que eu fiquei com raiva, porque eu não queria que ele me enrolasse mais, o autor, e ele me enrolava. Eu queria que ele fosse mais direto ao ponto. E aqui vale salientar que a gente tem uma quebra de terceira dimensão, de terceira barreira, porque o narrador, ele conversa conosco. Então, meio que ele tá escrevendo um livro, o narrador principal era um amigo da vítima, e meio que ele tá contando tudo o que aconteceu, tudo que a mídia não falou sobre esse caso, e meio que ele está contando pra gente como se ele estivesse montando um livro. Então a gente meio que vai estar por trás das coisas, só que a gente se questiona até onde tudo isso é confiável, e muitas vezes ele fala conosco, e aí é muito doido. E é só isso que eu vou falar, gente, porque o vídeo já tá gigante. Se você quer saber mais minha opinião, vai lá conferir a resenha sem spoiler. A maioria desses livros que tem aqui no vídeo de hoje tem spoiler. Quer dizer, a maioria dos livros que eu comentei com vocês hoje tem resenha no canal, então basta você ir lá conferir. E agora bora falar da última leitura, que pra mim foi uma grande decepção do mês. E eu estou falando de O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas, romance nacional LGBTQIA+, que foi a leitura do clube de abril, do clube da Ju. E, gente, o que eu posso dizer é que eu acho que não funcionou comigo e que eu acho que eu não sou o público-alvo para essa leitura, porque tem uma pegada mais juvenil e, ao mesmo tempo, eu não consegui me conectar tanto com a história. Eu acho bem interessante porque traz muitos aspectos significativos para a comunidade LGBTQIA+, tem representatividade, só que eu acho que o Pedro, nesse livro, ele colocou muitas histórias dentro do próprio livro, muitas camadas, e eu acho que ele não deu resposta para tudo que foi colocado. Eu acho que ele poderia ter focado mais em alguns problemas, como, por exemplo, o personagem principal que tinha um grande trauma da sua infância e adolescência relacionado ao irmão mais velho. O irmão, vamos dizer assim, ele é irmão por parte de mãe, mas é de outro pai. E eu acho que o desfecho que teve para esse problema foi muito razoável, foi muito superficial, bem como outros aspectos que são abordados nesse livro. Eu acho que teve muita discussão, muita pauta, mas pouco retorno, vamos dizer assim, sabe? Então eu acho que podia ter tido menos problemáticas e enfatizado nelas para ter um bom desfecho, ter uma boa mensagem. Mas é muito bom o livro. Eu acho que se você gostou de Vermelho, Branco e Sangue Azul, vai gostar muito de O Mar Me Levou a Você. Eu não curti muito Vermelho, Branco e Sangue Azul, principalmente porque eu achei os personagens um pouco infantis e um pouco imaturos. E meio que eu também achei um pouco nisso na questão do personagem principal, que era o Matias. Esse aqui é o Matias e o outro é o Júlio. Eu já queria que o meu personagem principal fosse o Júlio, porque a história do Júlio é incrível. Eu não vou falar porque eu acho que foi uma grande surpresa e um grande plot quando eu descobri um pouco mais sobre o passado do Júlio. E eu acho que a história teria sido muito mais incrível se fosse no ponto de vista do Júlio. Como o Matias tinha muitas questões que ele ficava em conflito sobre o que ele gostaria de fazer no futuro, se era surfar, se era cuidar da pousada, dos pais e entre outras coisas. Eu ainda acho que a história do Júlio era mais intensa, mais profunda. Mas assim, gente, é um livro gostosinho, é uma leitura rapidinha de fazer, mas eu esperava mais. Eu acho que eu coloquei muitas expectativas e eu não consegui me prender aos personagens, porque eu achei, de certa forma, em muitos pontos, não sei, não conversou comigo, sabe? Eu acho que se fosse a Bruna de 19, 20 anos, teria amado esse livro. Mas a Bruna de 30 já não se identificou tanto assim. E aí, por isso, eu dei 2,5 estrelas, tá, gente?
mas eu ainda recomendo você dar uma chance, principalmente por ser um livro nacional. Tem uma diagramação toda diferentona, então se você gosta de diagramações diferentes, muita mensagem de WhatsApp. E se você gosta de livros mais jovens, com essa pegada de protagonistas mais adolescentes, mesmo eles não tendo 16 anos, e sim 21, 20, eu ainda acho que eles tinham muito esse jeito de adolescente. Eles são muito emocionados, muito românticos, e eu acho que por isso que eu não tô assim muito nessa vibe de romances muito melosos. Então, se você gosta, vai fundo que provavelmente você vai curtir essa leitura. E é isso, gente. Essas foram as 7 leituras lidas aí no mês de abril. Comenta aí se você já leu algum desses livros, qual foi a sua leitura favorita do mês, bem como aquela, bem mais ou menos. Comenta aí nos comentários, eu vou adorar saber sobre as suas leituras também. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo, tchau!